Tá ao vivo, Sara? Tá ao vivo, gente. Vamos lá. Ó, mais uma live que nós vamos fazer hoje com uma pessoa que eu gosto demais, que é o Ronaldo, um grande amigo, uma figura super sensível, um homem muito bacana, que eu tenho muita admiração. E a gente vai conversar sobre crimes de ódio e os desafios no Brasil. Né? Então, essa live, ela fica registrada, ela fica guardada no Facebook, e eu não tenho o hábito de apresentar com quem eu estou conversando. Então, eu quero que você, Ronaldo, fale assim, quem é você? Boa noite a todos. Eu não consigo ver quem está aí ainda, mas primeiro quero agradecer a Sol pelo convite. Né? É uma honra estar participando dessa live. Eu tenho acompanhado algumas lives que a Sol tem feito aí nos últimos dias, nesse período em que a gente, por bom senso e por respeito e empatia, nós somos obrigados a nos mantermos distantes e em isolamento, né? Para aqueles que têm bom senso, para aqueles que têm empatia e para aqueles que podem, porque a gente sabe que muitos gostariam de estar em casa e não podem, gostariam de permanecer em isolamento, mas suas funções são tão necessárias para o bem-estar comum, né, e coletivo, que são obrigados realmente a se expor. Então, meu respeito a todos esses. Então, meu nome é Ronaldo Mussin, sou advogado. Minha área de atuação mais específica, não é a única, mas é a mais específica, é a área criminal. Eu trabalho muito com crimes federais e também trabalho com questões migratórias, né? Então, tenho uma sensibilidade aí no trato do meu dia a dia com questões relacionadas a refugiados, a pessoas que estão em condição vulnerável, pessoas que são colocadas à margem da sociedade por questões de seja envolvimento com tráfico de drogas, ou seja, com uma questão de sobrevivência que a encaminha ou que a faz vítima da violência. Né? Sou brasileiro, de origem africana, aquelas origens perdidas, né, que infelizmente a história do país fez questão de apagar por motivos óbvios. E estamos aqui. Acho que eu não consigo me definir muito, porque sou uma pessoa indefinível em vários aspectos, mas sou eu. Então, Ronaldo, para a gente começar a nossa live, eu queria que você, porque eu sei, inclusive, que você também trabalha como advogado com a questão dos refugiados, né? Você teve um trabalho fantástico para libertar algumas pessoas que vieram de fora e foram acusadas. Então, eu acompanho o seu trabalho, eu vi o quanto você estava bravo um dia. Então, para que a gente possa começar, fala um pouco para nós assim. O que são crimes de ódio? Qual é o conceito? Como é que a gente pode entender isso? Porque, geralmente, crime de ódio fica muito na questão da homofobia, da questão negra, mas eu acredito que você possa aqui nos ilustrar e trazer o que é, de fato, isso. Olha, crimes de ódio são todos aqueles crimes que envolvem e que afetam a dignidade da pessoa humana, né, a dignidade do indivíduo, ou do grupo a que ele pertence, ou das práticas por ele realizadas. Então, a gente pode chamar de crime de ódio o racismo, a xenofobia, a gente pode agora englobar, por causa do novo entendimento do STF, a transfobia, a homofobia, entre outros. Então, os crimes de ódio é todo aquele crime que se desenvolve em prática violenta, que afeta a dignidade de um grupo, os seus cultos, né, a sua essência como pessoa ou o seu entendimento como pessoa. Então, a esses nós atribuímos o nome de crimes de ódio. Existem
existe a nossa legislação, que eu considero ela pouco objetiva. Nós temos lá a Lei 7.716, nós temos a injúria racial, que está no Código Penal, nós temos a lei de racismo, que eu considero pouco objetivas na prática. Eu acho que a sociedade, inclusive, poderia discuti-las mais, fazer com que a sua aplicabilidade viesse a ser mais efetiva. Nós temos aí nós temos casos já relatados de crime de intolerância religiosa, inclusive tem um nome famoso no cenário nacional, com ações já tramitadas, inclusive, no STF, que é o pastor Tupirani, né, a quem eu nem vou me resguardar de dizer o nome, tão famoso que ele faz questão de aparecer, o pastor Tupirani, que é uma pessoa que é o exemplo disso, né, de uma pessoa que pratica os crimes de ódio. Então, ele já atacou templos de matrizes africanas várias vezes, já tem condenação, já foi detido por isso. Ele ataca muçulmanos em suas manifestações, não é rara às vezes em que ele pega os seus seguidores e vai para a orla do Rio de Janeiro para fazer campanha islamofóbica. Ele faz campanha contra grupos refugiados imigrantes. Ele faz, agora recentemente, ele fez um ataque contra judeus. Parece que as notícias estão circulando de que ele fez ataques contra judeus. Então, se você quer pegar um exemplo sobre o que é crime de ódio na prática, nós temos aí uma pessoa que já foi condenada e continua de forma livre e vociferando todo tipo de ódio contra todos os grupos. Então, nós temos uma lei, nós temos o Código Penal, nós temos a Lei 7.716, que fala dos crimes de ódio, mas na efetividade é uma questão que eu acho que a academia precisa se debruçar, o legislativo precisa debruçar, nós precisamos ir a fundo, precisamos fazer com que essa legislação se aplique de forma não só educativa, mas que a pessoa realmente saiba que, se ela responder por isso, ela vai ter um sério prejuízo na vida dela, né? A vida dela nunca mais vai poder ser a mesma e ela nunca mais vai poder tornar as práticas de ódio. E, infelizmente, isso ainda acontece no Brasil. Agora, sim, você falou que a legislação ela é fraca, ela é falha. Qual é a nossa legislação para crimes de ódio? Qual é a pena que uma pessoa pode pegar por um crime de ódio? Né? Por exemplo, nós temos em São Paulo a DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais, né? Então, assim, eu já me utilizei muito dos serviços da DECRAD no sentido de encaminhar pessoas. Mas, assim, queria que você explicasse um pouco melhor a legislação e também como é que é essa questão de condenação. As pessoas realmente ficam condenadas, as pessoas realmente vão presas, as pessoas realmente cumprem aquela prisão, ou as coisas ficam muito abafadas? Olha só, é triste dizer isso, mas atualmente no Brasil, eu não tenho notícia de nenhuma sentença condenatória, por exemplo, em um crime de ódio, que é o crime de racismo. Nós não temos uma condenação de crime de racismo no Brasil. Nós não temos uma pessoa presa pelo crime de racismo. Nós vamos ter condenações, vamos ter punições pelo crime de injúria racial. Tá. Entendeu? Que nós estamos num momento em que a gente tem crime de racismo, enfim, fala-se muito de racismo, mas o racismo, que é um crime de ódio, a gente vai encontrar penas ou a punição dele na efetividade. A gente tem dificuldade de encontrar pessoas que foram presas pelo crime de racismo. Então, isso já demonstra uma vulnerabilidade da nossa legislação. Né? É um problema, porque a pessoa sofre o racismo na rua, ela entende que aquilo é racismo, a pessoa que praticou também
entende que é racista, porque o racista, quando ele pratica um crime de racismo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe, o subconsciente dele, e às vezes conscientemente ele age com racismo. Só que na aplicabilidade da lei perante o judiciário, ele não é a ele imputado o racismo como crime. E sim, geralmente, você vai cair numa injúria racial, que aí ela é prescritível. Então, passados 8 anos, a pessoa não tem mais como exigir que a punibilidade, ela é inafiançável se a pessoa for presa ela é afiançável o crime de injúria se a pessoa for presa em flagrante delito. E no caso de racismo, que é imprescritível e que é inafiançável, como é um crime que está determinado para a coletividade, então você precisa demonstrar que existe um preconceito contra uma coletividade. Então você precisa estabelecer que, por exemplo, uma escola não vai dar acesso a crianças de origem negra ou de origem venezuelana ou de origem chinesa ou de origem árabe, para que você ou de origem judaica, para que você possa estabelecer que aquilo é racismo. Isso é difícil, entendeu? Porque aí sim nós teríamos uma lei com um alcance maior, porque ela se torna imprescritível, o racismo é imprescritível, lei inafiançável. Então você poderia prender essa pessoa, mas para você conseguir provar isso, para você conseguir trazer isso, é difícil. Né? Então eu acredito que a injúria racial ela esvaziou o contexto do que a gente entende como racismo. E aí, eu não vou dizer uma impunidade, mas ela permite que pessoas atuem e não sintam o peso da lei. Porque você paga uma fiança, ou você vai e consegue fazer com que esse crime se prescreva, e aí você não consegue realmente punir aquele que teve essa prática, né? Infelizmente. Então é assim, eu acredito que a legislação ela precisa ser reestudada. Em momentos que a gente está falando tanto de crimes de ódio, que a gente vê manifestações que incorporam, que engrossam criminosos de ódio a partir de um discurso político, acho que a gente precisa começar a pensar numa nova legislação. Né? A gente precisa pensar numa efetividade maior disso. Me diz uma coisa, quando a gente começa a observar que as políticas públicas para a população negra, para a população indígena, população cigana, então, essa não existe mais nas políticas públicas. Isso perpassa por um governo que propaga os crimes de ódio? Como é que é isso, na sua opinião? O crime de ódio ele só existe porque a sociedade é campo fértil para isso. Né? Se existirem políticas de governo que inibam, que desincentivem a prática do crime de ódio, ninguém vai sair na rua com uma bandeira que faça alusão a qualquer grupo supremacista. As pessoas vão ter vergonha, vão ter receio de abrir a boca se o sistema social, se o sistema político, se o governo rechaça isso. Se o governo se engaja numa política de restrição desse tipo de ideologia. Agora, quando você tem um governo que nas entrelinhas de discussão vem à tona e reveste isso ele transveste isso como se liberdade de expressão fosse, então você não tem como reduzir, como segurar isso, porque o preconceito só, o racismo, a xenofobia, o ódio são coisas inerentes a qualquer pessoa. Com o passar dos anos, você pode, de repente, não encontrar isso numa criança.
porque ela ainda não formou toda a complexidade sociológica, comunitária da vida dela. Mas da adolescência para a vida adulta, preconceitos, racismo, xenofobia, tudo isso, todos nós somos passíveis de adquirir. Mas expô-los a ponto de você ferir o direito do outro é algo mais complicado. Isso só vai acontecer se você vê campo fértil para fazer. E quando você vê que os comandantes da nação estabelecem, não abertamente, mas revestem, transvestem esse discurso ou essa narrativa sob a bandeira da liberdade de expressão, onde no dia da posse, o comandante maior da nação fala: a partir de hoje não existe mais o politicamente correto, então tudo está permitido. Sim. Tudo pode acontecer. Eu posso afetar a sua autoestima chamando de argumentando de forma pejorativa contra a sua altura ou com relação à sua cor de pele, à sua origem, ou ao seu peso, ou uma deficiência física sua. Então, esse é um discurso que estabelece que aqui tudo pode agora. Fala o que você quer, não tem problema. Então, é muito importante uma postura do governo, uma postura das instituições políticas e sociais que inibam esse tipo de atitude. Para que as pessoas não se sintam livres para pôr para fora aquilo que de pior o ser humano tem dentro dele, que é o ódio, o preconceito, a visão deturpada acerca do outro. Né? Então, isso é um papel muito importante do governo. Então, você percebe que países onde este discurso foi desmantelado ou não é permitido, são países que conseguiram evoluir, são países que respeitam os diferentes, são países onde a sociedade ela ganha. Ela não perde, inclusive economicamente. Você vai ver questões como essa sendo discutidas hoje dentro da Alemanha, onde a população da Alemanha discute, inclusive, qual foi o papel dela diante do Holocausto, se ela tinha consciência dos campos de concentração. Né? O Brasil está longe disso, de discutir se a população, se ela tem consciência do racismo estrutural, se ela tem consciência do racismo institucional, se ela se vê como racista, se ela acredita que a condição dos negros, das populações indígenas, se é uma situação que o povo, que o governo poderia estar atuando diretamente. Então, enquanto a gente não fizer o meia-culpa, a gente não olhar para dentro, né, de como nós enxergamos essa situação, parar de achar que tudo se resolve com a meritocracia, e a gente não vai resolver. Mas isso precisa vir, esse discurso, esse meia-culpa precisa vir de quem governa o país. Então, tem uma citação, você está falando, eu estou pensando aqui, tem uma citação do Darcy Ribeiro, no livro dele, A Formação do Povo Brasileiro, né? E assim, quando eu li essa citação, há uns anos atrás, ela me deu um soco no estômago, muito forte. Claro que é uma citação grande, mas eu peguei um pedacinho agora para falar, que ela diz assim: a mais terrível de nossas heranças está de levar sempre conosco a cicatriz do torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Então, quando eu me recordo dessa citação, eu penso que nós, brasileiros, nós estamos bem dentro do que o professor Clóvis Moura falava, né? O mito da democracia racial. Né? Então, a gente traz impresso essa coisa de você ser o carrasco, né? Da gente poder explodir,
Porque, na realidade, o brasileiro, ele não é esse povo tão bonzinho e tão pacífico, não é? Nós somos até a página 20, na realidade. E quando a gente olha o índice, como cresceu a violência policial na periferia e contra o povo preto, isso está gritante. Quando a gente vê a população indígena, a própria sorte, sábado, para você ter uma ideia, era 1h da manhã, nós estávamos pela internet procurando ajuda, porque a aldeia no Jaraguá ainda queimava. Ela começou a pegar fogo às 8h da manhã, era 1h da manhã, ela ainda estava com incêndio. O comandante do Corpo de Bombeiros chegou um momento que ele recusou a colocar os homens para apagar. Eu até recebi uma mensagem de uma liderança indígena, depois eu te passo, se você quiser, muito bonita, dizendo o seguinte, que eles mesmos adentraram para dentro da aldeia, que eles mesmos apagaram o incêndio, havia muitos indígenas queimados, machucados, mas que aquela hora eles já estavam na casa de oração, cantando e agradecendo aos espíritos da floresta pela vitória que eles tiveram. Tanto que queimou o cano de água, eles estão sem água agora, né? Então, a aldeia está bem complicada. Nós temos um número gigante de ciganos no Brasil, numa situação de miséria. Eles não receberam nenhum social, porque o cigano é nômade, ele não tem, muitas vezes, documentação, eles não têm moradia, e uma das questões era você colocar o seu lugar de moradia. Como é que você coloca o lugar de moradia se você é nômade? Isso não é respeitado. Então, assim, quando você olha, né, eu estou falando assim, do negro, do indígena e do cigano. Você ainda tem todos os outros, você tem os árabes, você tem os chineses, você tem os italianos. Então, assim, quando a gente olha, a gente vai vendo para onde nós estamos caminhando. Eu tenho um dado aqui para você comentar, Ronaldo. Vindo agora um pouco para as questões religiosas, né? Em 2015, a cada 15 horas, havia uma denúncia de um templo invadido ou profanado, agressões verbais, destruição de imagens sacras, ataques incendiários ou tentativas de homicídio. Em 2015, a cada 15 horas, uma denúncia o Ministério dos Direitos Humanos recebia. Então, a partir disso que eu te trouxe, né, da aldeia, do cigano, do templo, eu queria que você pegasse essa bagunça que eu fiz e que você reorganizasse no sentido dos crimes de ódio. Tá. Primeiro só, que assim, você fez uma colocação sobre agora as coisas estarem acontecendo e a quantidade de informações que a gente está ouvindo, de ataques contra índios, contra indígenas, contra populações de minoria e tal. Assim, eu discordo dessa narrativa que se construiu na história brasileira, de que o brasileiro era um povo pacífico. Eu discordo disso, de que nós vivíamos dentro de uma democracia racial. E por quê? Porque o brasileiro, ele se travestiu um povo pacífico. Ele vendeu uma ideia e conseguiu silenciar as vozes que falavam, que denunciavam isso ao mundo, enquanto o Brasil estava demonstrando ser a República das Bananas, a República do povo amigável, do povo acolhedor, do povo receptivo. Existiam expoentes como Carmen Miranda, como Edson Arantes do Nascimento, vendendo uma imagem de um país acolhedor, de um país de pessoas alegres e tal.
e escondendo o que estava acontecendo dentro de casa. O que está acontecendo agora, tudo isso está vindo à tona. Mas se você pega a nossa história, eu vou falar da história mais recente, vou falar daquilo que ocorreu no meu tempo presente, que eu venho acompanhando, a gente tem casos como a favela naval. Está falando de George Floyd, a gente tem uma favela naval em que o governador vai para frente das câmeras e não justifica, não pede perdão pelos atos. A gente tem um Carandiru, né? Eu sei de histórias de pessoas que morreram e que eram inocentes, não deveriam estar lá. Assim como eu sei de milhares de outras histórias de pessoas que estão detidas dentro dos calabouços do sistema prisional brasileiro hoje, que não deveriam estar lá. Né? Sim. Nós temos a chacina da Candelária, nós temos a chacina que aconteceu em São Bernardo do Campo, nos anos 80, e você deve lembrar isso, onde hoje fica o sacolão de São Bernardo do Campo, aqui atrás da funerária, em que eles mataram os meninos e meninas de rua, inclusive lá iniciou o projeto de meninos e meninas de rua. Então nós temos Candelária, nós temos Vigário Geral, nós temos Eldorado Carajás. Eldorado Carajás, a gente tivemos dezenas de massacres nas comunidades indígenas, a gente teve Dorothy Stang, a gente teve Chico Mendes. E tudo isso aconteceu, isso foi o que chegou, tudo isso aconteceu com uma sociedade que dá uma nota de notícia, mas não para discutir isso. Não para, o Congresso não para discutir isso. Né? Não existe uma comissão da verdade para ver o que aconteceu na verdade sobre isso. Porque se nós tivéssemos uma comissão da verdade que parasse para analisar esses casos, nós não teríamos outros casos acontecendo. A gente parou para discutir a tortura. Só que, assim como a tortura, os crimes de ódio matam mais do que a tortura, do que a ditadura. A gente não parou para discutir isso. E os crimes de ódio praticados pelo indivíduo civil como pelo Estado. Porque quando a polícia entra e destrói um terreiro por intolerância, quando a polícia faz vista grossa para um pastor, ou quando a justiça faz vista grossa para um pastor que invade um terreiro de matriz africana, quando é permitido que a polícia atue como atuou em Eldorado Carajás, quando você permite que as forças de segurança atuem contra os moradores de rua, como eles atuam, tudo isso é a participação dos agentes do Estado no crime de ódio, que não é discutido, que não é tratado. Hoje o governador vem para a rua, vem para a TV para dizer o quê? Agora a gente vai começar a colocar câmeras na roupa dos policiais e a gente vai dar treinamento para os oficiais. Ele não falou do amparo que as famílias dessas vítimas precisam. Ele não se dignou a pedir desculpa para a sociedade, falar, nós vamos fazer aqui um grupo de estudo, nós vamos chamar antropólogos, sociólogos. A gente quer banir esse tipo de comportamento. Não, nós não compactuamos, não. O posicionamento político no Brasil precisa ser, nós vamos banir esse tipo de tratamento. Nós estamos engajados em banir esse tipo de tratamento. Seja a intolerância religiosa, a intolerância racial, a intolerância de gênero. A gente precisa banir isso. Então, a nossa sociedade se travestiu, só que a roupa que cobria, a fantasia que cobria a imagem de democracia racial, ela está caindo. Hoje, nós temos um presidente que fala,
eu não sou um democrata racial. Nós temos um presidente na Fundação Zumbi que fala, eu não sou um democrata racial. Não quero ouvir, quero apagar a história. Quero apagar a história, a narrativa criada pelos movimentos negros. Hoje nós temos um ministro do Meio Ambiente que fala, vamos passar boiada. Vamos aproveitar o passar boiada. Quando você fala isso, você perpetua e você permite que políticas contra os povos indígenas sejam aplicados. Então, é assim, isso é aquilo que nos dói. No meio dessa mazela estão ainda outros grupos mais vulneráveis e que não conseguem se expressar ou ter expressão, que aí sim é a população de rua, são os ciganos, né? As gerações jovens de hoje nem sabem quem são os ciganos. As gerações que vieram de 1990 não sabem quem são ciganos, não viram ciganos, não sabem a história dos ciganos. Né? Então, assim, existe uma falsa ideia, mas isso está caindo, e é bom que caia. É bom que caia, porque caindo, uma boa parcela da população deixa de acreditar que nós somos uma democracia racial, nós somos uma democracia, e passa a discutir do momento em que nós vamos nos tornar, sim, uma democracia, em que nós vamos nos tornar uma república que respeita e que estabelece políticas de respeito, de igualdade, de fraternidade e solidariedade. Só aí é que a gente vai crescer. Toda a história de violência, toda a história de pobreza, toda a história de desigualdade do Brasil, ela se constrói em cima da escravidão. Então, enquanto nós não tratarmos de todos esses assuntos com seriedade, com uma política real, voltada para isso, de não tolerância com essas questões, a gente não consegue evoluir. É como uma pessoa que precisa ver o crescimento do câncer para começar a dar um tratamento de choque. Se você começar a tratar, isso é algo que não nos afeta ainda de forma significativa. Você não consegue. A gente está fazendo o tratamento paliativo aqui, está controlando a coisa. Você não consegue extirpar. Então, é bom no sentido de que abre a chance de que no futuro a gente consiga eliminar esse tipo de narrativa. Que a sociedade coloque o dedo na ferida e entenda: nós não somos uma democracia racial, mesmo tendo 50% da população que pertence, 50% da população composta de negros e pardos. Nós não somos uma democracia enquanto não entendermos que as populações indígenas continuam sendo exterminadas, porque o genocídio do povo negro também é o genocídio das populações indígenas. Enquanto nós não entendermos que os povos, que a população de rua é um contingente que precisa ser tratado com dignidade, sim, a gente não pode mais entender que são pessoas que desistiram da vida, são pessoas que não querem nada com nada. Exatamente. Quando a gente não tem uma política séria para eles, quando a gente não entender que as pessoas é importante da população, quando a gente não entender que as pessoas de matrizes africanas ou de outras crenças religiosas têm o seu direito a culto neste país, que precisam ser respeitadas, precisam ser resguardadas pela lei, pelos órgãos de segurança, enquanto nós não entendermos isso, esquece. Então, é importante que a gente mexa nessa ferida agora, para que a gente tenha ela curada mais para frente. Deixa eu fazer duas perguntas. Uma é minha e uma é do Carlos. O Wellington é um baita companheiro que acompanha várias lives. Então, a minha é para você ver se eu estou no caminho certo ou não, e a pergunta do Carlos. No ano passado, que você lembra que o seu Luiz, do MST,
ele foi atropelado e ele foi morto. Me lembra? Lá, o seu Luiz, do MST, né? Que o pessoal estava lá, e ele foi atropelado e foi morto. Na minha avaliação, ao matarem o seu Luiz, o objetivo era atacar todo o movimento, todo o jeito, né? E na minha avaliação, não deixa de ser um crime de ódio. Então, eu queria que você comentasse se eu estou correto ou não. E a pergunta do Carlos é assim: a violência, o ódio, não são constituintes da minoria de privilegiados, herdeiros dos senhores da Casa Grande, para manter as massas e despossuídos no seu lugar quentinho? Em outras palavras, essa violência e esse ódio não são a pedagogia dos possuidores da riqueza concentrada? Com relação ao incidente, ao crime cometido contra o São Luís, eu acredito que sim. Eu acredito que não só contra ele, como algumas coisas que nós temos visto agora, como o ataque que ocorreu também com aqueles agentes de saúde que estavam se manifestando de forma pacífica na esplanada, né, em frente ao STF. Sim, são crimes de ódio, porque você, por ódio, tenta eliminar ou não permitir que aquele grupo contrário, que pensa diferente de você, possa trazer a sua narrativa, a sua visão de mundo. Então você tenta cercear isso. Você tenta de todas as formas, e muitas vezes você chega às vias de fato para impedir que isso aconteça. Então, sim, para mim, eu concordo com você, eu vejo como crime de ódio, e eu não acompanhei o encerramento do caso do seu Luiz, então não posso falar com muita propriedade, mas eu entendo como crime de ódio, claro, né? Infelizmente, vitimou uma pessoa que estava ali de forma pacífica, aí sim fazendo valer a sua liberdade de expressão, a liberdade de expressão que a Constituição permite. Assim como aconteceu com aquele professor de capoeira muito famoso que foi morto durante a campanha da presidência na Bahia. Ele tinha um nome africano, eu esqueci agora. Era um professor que foi esfaqueado por discutir. Ah, o professor de capoeira. Isso. Tá. O nome dele agora. Então, assim, professor de capoeira. Todas essas são expressões de crime de ódio, né? A materialização do crime de ódio. Eu não aceito o seu discurso, eu não aceito o seu posicionamento, né? Eu não aceito a sua visão de mundo. Então, por isso, eu rechaço, e se eu não conseguir interrompê-la de forma verbal, eu vou para as vias de fato, né? Com relação à pergunta do rapaz, como ele chama? Carlos. Carlos é super gente fina. Carlos. Do Carlos, eu acredito que é uma reprodução do que a gente viveu no Brasil colônia, né? É uma reprodução do que o mundo viveu no tempo do colonialismo. Um grupo que detém o poder e que detém os meios os instrumentos intelectuais, não só o poder econômico, como também o poder intelectual, ele permite e utiliza, sim, os seus mecanismos, muitas vezes não claros, para perpetuar, né, essa violência, essa subjugação do que é diferente, daquilo que eles consideram inferior. Então, acredito que sim, que é uma manobra, que é um instrumento de domínio das classes mais abastadas, para que elas possam continuar crescendo e enriquecendo.
E isso não é exclusivo do Brasil, né? Você vê políticas mundiais que têm trabalhado nesse sentido, de manter uma desigualdade, de manter uma segregação dos povos. Você vê a política da Europa e dos Estados Unidos com relação à África. É uma política predatória, é uma política que nunca foi uma política de desenvolvimento daquele povo. Mesmo que aquele povo seja um potencial contribuinte, potencial consumidor, ainda existe essa política que visa fazer com que a África seja um lugar sem desenvolvimento, sem saneamento, para que as pessoas continuem sendo desmerecidas. Tem muita gente ganhando com isso, né? Na China, nós temos uma política em que o governo se estabeleceu sobre uma mão de obra que é diminuída, né? Você compra um objeto, você compra um carregador desse daqui, você vai pagar o quê? Vai pagar R$5. Quanto ganhou a pessoa para colocar uma peça dessa daqui? Quanto da vida dela está sendo sacrificado para você pagar R$5? E tem quem lucre com isso. Às vezes, os iguais se sobrepõem por causa do dinheiro. Né? Então, você vai explorar o ser igual. Na China, iguais estão explorando iguais. Sim. Pelo poder. Na Ásia, no Vietnã, iguais estão explorando iguais. Por que no Brasil vai ser diferente? Não, não é diferente. A nossa elite não quer o negro acessando as cotas, as universidades. Está aí, foi revogado hoje. Uma decisão do ministro que a gente... Né? Aquela pessoa que estava ali sentada... Aquela coisa. Né? Então, quer dizer, foi revogado hoje. Por quê? Por causa do viés ideológico dele. E o viés ideológico dele representa quem apoia o governo ao qual ele fez parte. Ou ele ainda faz parte. Essas pessoas não querem. Essas pessoas querem encher a boca para dizer: você não conseguiu porque você não usou os meios, você não conseguiu porque você não tinha méritos para tanto. Eles não querem reconhecer. Só que é burrice dessa elite. Porque essa elite quer andar em carro blindado, essa elite quer ter casas maravilhosas, mas é assim. Você não se incomoda de entrar no seu carro de R$300 mil, tem que passar pelo centro de São Paulo e ver aquele monte de pessoa morando nas barras. É burrice sua. Você não vai ter qualidade de vida nunca. O seu carro vai ter que estar sempre blindado, você vai estar sempre preocupado, vai estar morando em condomínios fechados, vai estar gastando muito mais. É muito egoísmo. É uma elite que não pensa. É uma elite que não pensa que o bem-estar do outro é o bem-estar dela. Se a gente pegar as pessoas... Mas, Ronaldo, quem estava indo para a rua pedir o retorno do trabalho não era o trabalhador. Sim. Sim. Só o nosso... Assim, uma mãe perde o filho porque é obrigada a ir trabalhar na casa da Dondoca. Sim. Não era para fazer serviços essenciais, era para passear com o cachorro que a Dondoca podia. Ela podia passear com o cachorro. Ela podia pedir comida, ela não precisava de ninguém cozinhando para ela. Mas, no entanto, ela preferiu sacrificar a vida da mãe, do filho e de toda a família da mãe e do filho para não abrir mão dos privilégios dela. Então, o grande problema, Carlos, é que as classes dominantes não querem abrir mão dos seus privilégios. E se elas entenderam que desenvolver as populações que estão à margem dos privilégios, as populações que estão
vivendo em baixa renda, ou nas ruas, ou nas comunidades, ou nas ocupações, ou a população indígena, se elas entendem que reduzindo o problema delas, elas terão que abrir mão dos seus privilégios. Sim. O egoísmo delas não permite que elas entendam que, permitindo que essas pessoas tenham acesso ao mínimo para terem uma vida digna, a sua vida vai melhorar. Você não vai precisar mais manter o seu carro blindado. Não vai te incomodar mais o cheiro do lixo na rua. Mas a gente precisaria entender um pouco mais Freud precisaria explicar um pouco mais da mente humana para a gente poder responder isso com propriedade. Mas, assim, eu fico pensando, né? Eu tenho um olhar, não sei se meu olhar está certo, né? Porque a gente está em processo de aprendizado. Mas eu digo assim, Os Miseráveis é um produto. Precisa existir. Porque o miserável, uma hora ele passa a ser pobre. E o pobre, ele vai servir a classe média alta. Então, você precisa sempre ter um grupo de miseráveis para, em algum momento, ele poder ter uma pequena elevação e se tornar pobre para manter a classe média. Porque se você passa todo mundo que tem situação de pobreza para a classe média, não tem a elite. A elite quem mantém somos nós. Eu não posso dizer para você que eu sou classe média. Eu não sou. Entendeu? Eu não tenho carro. Você tem carro? Nós podemos ter um conforto pela luta e labuta do nosso trabalho. Mas a gente não... Eu não vejo você como a dondoca, como você falou, entendeu? Então, assim, nós somos pobres e, além de nós, tem a classe miserável. E a elite precisa de nós. E somos nós que estamos morrendo. Sexta-feira, eu fui fazer uma atividade na estação de trem e eu me vi lá. Eu me vi com as pessoas pegando trem, as pessoas pegando trólebus. Não sei se você está caminhando pela rua, as pessoas estão tristes. Eu olhei o pessoal atravessando do terminal de ônibus para o trem, as pessoas de cabeça baixa. Eu não vejo, eu não vejo mais aquela coisa estranha. As pessoas estão tristes porque, assim, nós estamos na política do rebanho. Você põe o rebanho na rua, o mais forte sobrevive, os mais fracos vão morrendo pelo caminho. Essa é a política que está próxima. E somos nós. E aí você tem ainda por cima um grupo de miseráveis, que é a população em situação de rua, aquele que não tem nada. Uma hora ele vai ocupar o nosso lugar. Então, assim, eu vejo assim, que a elite, ela produz a miséria, ela produz a pobreza, porque ela é vampira. Ela é vampira, ela precisa nos sugar. Ela precisa de nós. Quando eles vão para a rua pedindo para voltar ao trabalho, é porque eles não podiam perder mais um tostão das ações dele, dos bancos dele. E quem é que faz isso? Somos nós. Então, esses dias eu fiz um debate e eu falei assim, eu quero que a mulher tenha o mesmo salário que o homem. Mas eu quero que a mulher negra tenha o mesmo salário que a mulher branca. Porque senão ela não luta por nada. E essa tem que ser a luta. A luta nossa de classe trabalhadora, ela tem que passar pela questão de gênero e pela questão de raça. Porque senão, de que classe trabalhadora que a gente fala? Né? Eu não posso olhar para o pessoal das quebradas e ter medo deles. Isso é o ódio. Para que a gente tenha medo da população negra. Por quê? Né? Eu vou até lembrar aqui, para quem está nos escutando, como é que a gente se conheceu.
para mim foi muito impactante, como a gente se conheceu. Foi muito pesado e você é prova disso. Né? Então, assim, foi em 2014, era uma loja que botava um som no último volume aqui no Oliveira Lima, e que por mais que eu descesse, pedisse para baixar, mais ainda o cara ligava o som. E isso foi, acho que uns 6, 7 meses, essa briga. Até que uma hora eu me encho o saco, vou na delegacia e faço um boletim de ocorrência pelo artigo 42. E depois de uma semana, me ligam da delegacia, perguntando se eu ia dar continuidade. Eu falei, nossa, mas aconteceu alguma coisa? Não, nós fomos na loja, e o cara do som desacatou o policial e ele acabou sendo detido. Eu falei, nossa, então não era só comigo, né? Muito bem, então eu desço para ir para a delegacia. E você vem no meu encontro. E você disse assim para mim, por que isso? É preconceito? Deixa eu só esclarecer para quem está assistindo que a pessoa que desacatou o policial não fui eu, que eu era o gerente. Não foi você, foi o rapaz do som, você era um gerente. Era o rapaz do som, ele que era o malcriado, eu nem conhecia. Eu nem conhecia. Nunca tinha, nem tinha te visto. O meu pai já tinha te visto. Não, mas o gerente da loja é muito legal, não sei o que. Mas ele tem que ter alguma coisa nesse meu gerente da loja. Eu desci. E você estava na porta da loja. Você veio. Né? Porque eu já era meio conhecida de vocês, né? Então, mas assim, eu não fazia babado, né? Eu nunca fiz espetequeira na porta da loja. Eu só ia lá e pedia gentilmente. E a sua pergunta foi, isso é preconceito? Você lembra da minha reação? Eu tomei um susto e falei, não, eu não sou racista. E aí você disse assim, não, mas é por conta da nossa religião. Eu falei, mas como assim por conta da religião? Que religião você é? E a partir daquilo, nós estabelecemos amizade até hoje, né? E eu fui na delegacia com você, eu retirei o boletim de ocorrência, eu quase chorei na delegacia, porque aquilo é muito forte. Oi? Acho que naquele dia a gente parou para tomar café, não foi? Para tomar café, ficamos conversando. E naquele dia eu percebi a intolerância, ela pode ser tão triste entre as pessoas. Porque você achando que era por uma questão religiosa, eu achei que era por uma questão da cor da sua pele, entendeu? E depois nós percebemos que não era nada disso. Você, de uma certa forma, me julgou, né? E eu julguei você, porque eu falei, nossa, ele está me achando racista, né? Mas isso foi muito bom, porque eu acho que nós nos demos a oportunidade de ver que a intolerância, ela não cabe. E você me ensinou muito naquele dia, né? Eu aprendi bastante com você naquele dia. E a gente se tornou amigos, né? E isso é muito importante. Oi? Você me levou para o pessoal depois. Não entendi. Você me levou para o pessoal depois. Pois é. Agora eu até saí do pessoal e eu estou no pequeno, depois de 4 anos. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é como a gente rotula também. Não é? Então, você me rotulou e eu, na hora, rotulei a sua fala, porque na minha cabeça o mais lógico era o racismo étnico. Né? Então, esses cuidados que nós temos que ter. Foi uma história inusitada, né, Sol? Porque tinha tudo para não dar certo. Oi? Tinha tudo para não dar certo, né? Tinha. Tinha tudo para não dar certo. E o mais engraçado disso é que o pessoal que trabalhava lá falou, e aí, você não vai processar ela, você não vai fazer nada? Eu falei, não, a gente boa demais, tranquila.
Eles ficaram revoltados, falaram, como assim? Eu falei, não, é muito tranquila. Eu só queria que ela achasse. Era só isso, entendeu? Porque, assim, era uma coisa impossível, não era nada, nunca foi nada contra você, nada, era só essa questão. Mas o saldo positivo é que nós conseguimos sair disso, superar qualquer besteira e nos tornarmos amigos. Né? Eu tenho o maior respeito por você, você sabe disso, o quanto eu gosto de você, o quanto eu respeito você, o homem que você é, o ativista que você é. Quando eu te vejo nas lives, quando eu te vejo de filmador, você fica bravo pra caramba por conta do seu cliente. Eu falo assim, é isso aí, Ronaldo, isso aí, que coisa linda. A gente luta por aquilo que a gente acredita, né? Eu acho que demorou para entender isso. Mas hoje eu vejo um pouco do que eu faço como missão, sabe? E não é nenhum tipo de... Não tem nenhum tipo de egocentrismo nisso. É que eu não consigo ouvir a necessidade de uma pessoa e não dar atenção para ela. E você saber que uma pessoa está sendo injustiçada, está sendo discriminada, está sendo desrespeitada, por ela ser quem ela é, ou por ela acreditar no que ela acredita, ou por ela viver onde ela vive, ou por ela não poder ter o que ela gostaria de ter, eu acho que isso é muito grave. Acho que é o tipo de coisa que a nossa sociedade, as nossas políticas não poderiam mais admitir. E eu, como operador do direito, eu vejo isso acontecendo todos os dias no judiciário. Eu vejo um judiciário, uma magistratura e um Ministério Público que é incapaz de ter empatia pela situação do cidadão que se apresenta. É como se eles não vivessem em um outro mundo, num outro planeta, e eles só se dão conta da coisa quando a coisa chega para eles. E aí você estabelece numa régua que, se a coisa chega até o número 5, ela recebe apenas X. Se ela passa do número 5, ela recebe apenas Y. Você não é incapaz, o judiciário e seus entes são incapazes de entender que quando você coloca uma pessoa, você determina a prisão de uma pessoa, isso vai afetar a família dela, vai afetar a vida dela. Que o local para onde ela está sendo levada é o pior lugar que um Estado de Direito poderia relegar a uma pessoa. Um Estado que se propôs, na sua Constituição, estabelecer um sistema penitenciário de reeducação, onde quem está preso é chamado de reeducando. Uhum. Mas que lá, o mínimo para a dignidade, para o respeito à vida, é negado a essa pessoa. Atualmente, só, o Brasil tem mais de 1 milhão de infectados contados daquilo que não chegou de Covid-19. Nós temos um número superior a 50 mil mortos. E existem pessoas que estão morrendo dentro dos presídios, e isso o Jornal Nacional não fala. E ninguém ouve essa situação. O medo que toda a população carcerária tem nesse momento, que já é uma população vulnerável, já é uma população que tem que não recebe a vitamina D. Você sabe o que é isso? Uma população que já não tem a vitamina D como algo presente no seu organismo de forma constante. Uma população que tem uma comida precária, que tem um ambiente insalubre, que já convive com pessoas
com HIV, que já convive com pessoas com tuberculose, com pneumonia, com um tratamento... Não tem nem água. Com água, sem água, tomando banho frio o tempo inteiro. Aí você pensa, essa pessoa está vulnerável ao vírus do corona. Sim. Então, o medo, o que isso faz com o psicológico daquelas pessoas, aí você pensa em uma pessoa que entrou no mercado, roubou alguma coisa, né? Ou é uma pessoa que, ao invés de estar sendo presa, precisaria de um tratamento para sair da dependência, relegada àquele tipo de tratamento. Como é que essa pessoa vai sair? Como é que essa pessoa vai olhar para a sociedade que aprisionou ela ali, que deixou os filhos dela relegados às ruas? Exatamente. Não é? Porque, assim... E outra, quando essa pessoa sai de lá, por mais que ela tenha cometido o erro, por mais, quando ela sai de lá, quem é que vai dar emprego para essa pessoa? Quem é que vai ter tem condições de começar a sua vida? Tive situações... Vocês dos direitos humanos estão defendendo bandidos? Não. Estou defendendo a vida humana. A gente sabe de situações... Então, tem situações que estão acontecendo agora dentro do sistema carcerário, só com Covid, junto com o pessoal com tuberculose. Sim. Entendeu? E aí? O CDP3 aqui, o CDP de São Paulo, quem está com Covid está separado em cela, não é para estar dentro de cela. O vírus fica no ar por 3 horas, não é para estar dentro de cela. É para estar no hospital, para estar em isolamento. Tinha que o governo sempre um hotel, esses um monte de hotéis aí que estão falindo, você paga lá X por mês pro hotel e coloca essas pessoas lá dentro sob tratamento, que seja algemado, mas tira de dentro de uma situação. Não é para uma pessoa como essa estar tomando banho gelado. Sim. Olha, você tem para a sociedade, você acha que elas vão vir para quê? As mães estão pedindo que o jumbo possa aumentar de 10 quilos para 12 para poder mandar máscaras. Olha só. Elas não conseguem falar com a família. Não. Eles estão apavorados. Quer dizer, é uma necropolítica estabelecida numa amplitude que é assim, se você não tiver 40 mil reais na sua conta bancária e que você não precisa mexer nela mensalmente, abaixo disso, você não é nada. Exatamente. É muito dolorido, meu amigo. Nós estamos vivendo um período que sorrir é uma forma de resistir. Né? Então, assim, eu percebo isso. Né? Nós somos da causa, nós somos militantes, nós temos que sorrir. Porque o que eles querem é nos matar, o que eles querem é todo mundo com cabeça baixa, todo mundo triste, todo mundo com medo. Porque se você for demitido, tem 100 pessoas esperando sua vaga. Né? O Exército Industrial de Reserva está aí de novo. Você manda um embora, você tem 5 currículos para escolher quem você pode pagar menos. Né? A Uninove mandou todos os professores embora por e-mail para substituir aulas por seminário. Pensa, todos os professores foram demitidos. Por quê? Porque tem milhares de professores se propondo a ir para seminário e ter uma grana. É uma questão de sobrevivência. Você tem que pagar aluguel, você tem que comer, você tem que pagar luz. Né? Olha, pelo menos aluguel e luz e água. E comer. São 4 coisas básicas. Então, você está se colocando em qualquer situação por conta disso aqui. Você não pensa em roupa, nem sapato, não estou falando de lazer, não estou falando nada disso. É um cenário
a pandemia mata, mas a falta de políticas, a falta de preocupação, ela está matando, né? E está matando com a depressão, ela está matando com a violência que tem aumentado, a violência doméstica que tem aumentado. Então, assim, ela também tem várias facetas, tem várias. Eu acho que para a gente que cabe, assim, para a gente que é de luta, como eu, como você e como algumas pessoas que a gente conhece, para a gente que é de luta, é seguir lutando. É seguir lutando por quem a gente ama, seguir lutando por, sabe? A gente chegou aqui, a gente está falando o que a gente fala e a gente está fazendo o que a gente faz, porque pessoas vieram antes de nós. Fizeram e deram a tapa e sofreram tal, e acho que nós temos que fazer isso pelas gerações que vão vir, deixar um legado de luta e de resistência, mas também a gente tem que incentivar aqueles que não têm força para lutar, que não desanimem, sabe? Que continuem com a sua força, que se preparem, e se precisar, até uma forma de resistência também, que não se informe. Quem não puder vir para a luta, quem não conseguir, quem se abala, não se informe. Não assista o jornal para ver o número de mortos. Não se preocupe com isso. Vai cuidar de planta, vai cuidar do seu animalzinho, vai se poupe, porque estar vivo, se manter vivo, manter uma mente inafetada, não se afetar com tudo que acontece, também é uma forma de resistência. A população que está sendo massacrada, a população negra, a população de matrizes africanas, a população dos refugiados, a população LGBT, a população dos deficientes, as mulheres trans, toda a população que se vê marginalizada, os moradores de rua, precisam se manter vivos nesse momento, em que a pandemia ela tem várias formas de ataque. Precisamos nos manter vivos. Alguns temos e precisamos continuar no ataque. Precisamos enfrentar o poder judiciário, o poder político, o poder de segurança. Precisamos. E outros que não puderem vir, fiquem em casa, mantenham sua mente sã, meditem, tranquilizem-se, permitam-se rir, permitam acreditar, porque a gente vai precisar de vocês. Né? Então, acho que isso é muito importante. O cenário não é agradável, mas o sol nasce todos os dias no horizonte. E é o que eu falei, sorrir é uma forma de resistir, né? Então, mesmo que a gente está quebrado, a gente sempre tem que dar um sorriso. Né? Agora, assim, está todo mundo andando de máscara na rua, a gente não consegue ver os rostos, né? Mas você sabe o que eu tenho feito? Eu tenho feito questão de olhar nos olhos das pessoas. Mesmo que eu não conheça, eu olho no olho dela, eu tento transmitir pelo olhar um sorriso. As meninas da saúde que ficam pondo, agora tem Oliveira, o álcool na mão, quando elas fazem, eu procuro olhar nos olhos dela, porque é o mínimo de humanidade. Né? Então, eu tenho feito isso. Eu vou na rua fazer alguma coisa, eu olho nos olhos das pessoas, porque a gente não pode se abraçar, não pode se cumprimentar, né? Tem todo um distanciamento corporal. Ainda tem a máscara, que a gente não consegue mais ver a fisionomia. Então, vamos ver os olhos, né? Então, eu tenho procurado, e eu acho que isso deveria ser uma ação nossa, enquanto ativista de direitos humanos, a gente começar a fazer essa ação, olhar no olho da pessoa e tentar transmitir pelo olhar um sorriso, algum sentimento, porque quando acabar essa pandemia, o que vai sobrar? Sim. O que vai sobrar? E também ligar para o outro, né? Mandar uma mensagem para saber se está bem,
aquela pessoa que está sumida, como é que você está, demonstrar uma preocupação, demonstrar que as pessoas importam, porque é fácil para a gente, não que seja fácil, mas assim, você postar uma carinha triste quando morreu alguém. Hoje faleceu um amigo meu, eu fiquei muito triste porque eu gostaria de ter conversado mais com ele. Uhum. Gostaria de ter conversado mais com ele, gostaria de ter compartilhado mais com ele. Ele faleceu e a gente não pode participar dos velórios, nem nada. Então, mas assim, aí eu pego, poxa, muitas vezes eu lembrei dele para ligar e para falar, para saber se ele estava bem. Aí eu fico triste porque ele foi embora, né? Porque eu não vou vê-lo, mas assim, ele enquanto estava aqui também era ausente para mim. Não que ele fosse comigo, mas assim, uma vez que eu percebo isso, eu tenho que deixar de ser ausente para ele. Né? Então, eu acho que esse é um momento também da gente poder se preocupar com o outro. E daí falar, e aí, faz tempo que eu não te vejo, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? A gente fala assim, escuta, eu te perdi no WhatsApp, eu não te acho não. Isso. Né, Ronaldo? Então. Mas a gente se vê de alguma forma, né, Sol? Sim, eu tô brincando. Eu acho que nós estamos no momento da gente resgatar, eu não me lembro agora de cabeça, mas aquele poema de Shakespeare, né? Que ele fala exatamente isso. Né? Aquele poema, eu não consigo recordar, acho que não tem um poema dele que eu acho fantástico, e que ele diz isso. Não adianta eu querer abraçar alguém que já foi embora, eu tenho que abraçar agora, eu tenho que perguntar agora, eu tenho que conversar com as pessoas agora, porque depois ela vai embora e não adianta mais. Né? Então, cada um vai ter seu momento de ir embora, cada um vai ter um momento de sair daqui da Terra, e a gente não está aqui nessa Terra, a gente manda um bom dia, oi, como você está, está precisando de alguma coisa, porque depois é só chorar. Né? Então, eu acho que podemos, quem sabe, talvez nem todo mundo, mas quem sabe alguma parte pode buscar de novo a sua humanidade, porque antes do celular, a gente comprava ficha telefônica, ia no orelhão, ligava para as pessoas. Né? Não vai lembrar muito disso, porque as pessoas vão saber que a gente é do grupo de risco, então... Oi? Eu sou do tempo que você colocava uma ficha e ficava lá um tempão, viu? Você falava com uma ficha só um tempão, você colocava fila atrás de você e você no orelhão. Mas ontem uma pessoa me mandou uma mensagem assim, Sol, eu posso te ligar? Nossa, eu achei tão triste, né? Porque eu falei, caramba, antigamente a gente pegava a ficha no orelhão e telefonava. Hoje a gente pergunta se pode ligar. É muito triste. Né? Mas, Ronaldo, eu acho assim, ó, já são 15h09, já deu 1h15 aqui na nossa live. Né? Live, eu acho que tem muita live rolando, já tem muitas que vão começar, não minha, mas né, de um monte de gente. Dizer assim, meu amigo, quando acabar a pandemia, que a gente pudesse visitar, que a gente pudesse encontrar, vamos tomar um café de novo, não é? Vamos tomar um café, vamos bater um papo, se ver, porque eu gosto demais de você. Aquele músico, ele foi maravilhoso, porque ele criou toda aquela bagunça para a gente poder ser amigos, né? Então, se não fosse ele, nós não seríamos amigos. Então, ele foi um enviado de Deus para a gente poder ser amigos, então eu agradeço muito a ele, inclusive, né? E que a gente possa estar juntos na luta, na labuta, e sorrir como forma de resistência. Sim. Sempre, né? Sempre. Vai ser uma resistência árdua, mas gostosa, porque a gente sabe que estamos juntos, né, Sol? Com certeza. A gente sabe que a gente tem os mesmos objetivos e estamos juntos.
Sim, sim, sim. Com certeza. Você sabe que eu gosto demais de você, meu amigo. Eu também gosto. Ronaldo, um grande nome. Ronaldo, um grande ativista, um cara que defende refugiado. Eu fico tanto feliz quando eu vejo você fazendo aquelas defesa na televisão, muito bravo. Estou batendo repórter agora. Mas você, para quem assistiu a live, a gente falou sobre crimes de ódio, os desafios do Brasil. O Ronaldo trouxe todo um conceito, trouxe questionamentos, trouxe como é que a gente pode superar tudo isso. Fizemos um bate-papo de um tema pesado, mas a gente conseguiu dar uma suavizada nele, né? Essa live vai ficar aí, você também pode compartilhar à vontade. E eu te agradeço de montão você ter aceitado fazer esse bate-papo hoje aqui com a gente, tá bom? Olha, eu que agradeço. Eu tenho um pouco de vergonha, assim, de live, essas coisas. Eu fico nervoso, não sei se eu consigo colocar as ideias de forma prática e compreensíveis para as pessoas, mas eu fiz o melhor que eu podia, porque realmente o prazer de poder falar contigo mais uma vez é muito bom, né, Sol? A gente tem boas ideias, a gente sempre sai mais rico da conversa. Com certeza. Então, ó, um beijo para você, tá? De coração, né? Que a gente possa, em breve, se ver pessoalmente. E tomar um café de novo. A gente se faz, eu vou desligar aqui, você me pode falar um tchau e saber como é que foi essa experiência nossa. Tá bom? Gente, até mais, Carlos, todo mundo que assistiu, a minha filha que ficou lá também, ajudando, né? Todas as pessoas que entraram aí. Esse é Ronaldo, advogado, precisando de um advogado criminal, para defender esse humano. Pode chamar o meu amigo aí, que ele é porreta. Ele, com certeza, vai brigar, vai lutar e vai fazer a coisa acontecer. Meu amor, até mais, a gente se fala daqui a pouco. Tchau, gente. Até amanhã. Até mais.